Bom, dando sequência ali aos exames de imunologia que utilizam, né, como princípio metodológico a aglutinação, a gente vai falar da reação de Waller-Rose, né, para o fator reumatoide Waller-Rose. Ela é uma reação de hemaglutinação utilizada no diagnóstico da artrite reumatoide, né? Dois exames que podem ser utilizados aí no diagnóstico da artrite reumatoide, que a gente já discutiu também lá na disciplina de introdução à microbiologia e imunologia. E esse exame ele utiliza a hemácia de carneiro revestida com imunoglobulina de coelho. Então a gente considera como um teste de aglutinação indireta, né? Porque eu vou usar outra partícula para poder evidenciar, né, a minha relação ali de aglutinação. Elas são sempre sensibilizadas, né, quando colocadas em contato com o soro, contendo fator. E se esse soro tiver o fator reumatoide, eles aglutinam. Ele é um pouco menos sensível que outros testes, porém é bem específico, tá? Aqui a gente tem o kit, né, o Waller-Rose, né, a plaquinha, né, os reagentes, tá? E eu vou passar um vídeo agora que evidencia essa técnica, né? Mostra passo a passo. É um vídeo do canal Bionerd, também do YouTube, muito bacana esse canal. Fala aí galera, Hélio falando mais uma vez para vocês. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre um importante teste que ajuda no diagnóstico de uma importante doença também. E esse teste aqui é o Waller-Rose. Esse teste, pessoal, ele vai envolver muitas informações de um vídeo que a gente tem aqui que é sobre os anticorpos. Então é importante que você veja antes esse vídeo tudo sobre os anticorpos, que a gente vai abordar alguns temas que não cabe ficar repetindo. Então, o que é esse teste Waller-Rose? É um teste imunológico, como a gente está falando, então vamos ter aí a presença constante dos anticorpos. Esse teste, pessoal, ele busca identificar um anticorpo chamado de fator reumatoide. Aí você já tem uma pista de qual doença que a gente está falando. Esse anticorpo aqui, o que ele tem de diferente? O que ele que faz dele especial e por que ele vai gerar, de certa forma, a doença que a gente está falando? Esse fator reumatoide, esse anticorpo, ele pode ser representado aí pelos diferentes isotipos ou classes de anticorpos. Então a gente tem as classes aqui que podem representar esse fator reumatoide, da classe IgA, IgE, IgM e IgG, principalmente IgM, que é o mais encontrado aí nos testes sorológicos. E o IgM, para você que se lembra, ele tem uma característica especial, mas você vai precisar ver lá no nosso vídeo sobre anticorpos, como eu disse. Bem, o que faz então esse fator reumatoide especial? Ele tem a capacidade, pessoal, de se ligar à porção FC aqui da imunoglobulina G ou IgG, formando aqui esse complexo imune, que é a ligação aí do fator reumatoide mais IgG, e essa ligação aqui, ela pode desencadear a ativação do sistema complemento, que a gente também já falou aqui no canal. E por sua vez, a ativação do sistema complemento, ele pode desencadear diversos processos inflamatórios. Então, esse processo inflamatório aqui é o que identifica a nossa doença, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune inflamatória. Por esse processo que a gente falou, é que o fator reumatoide é importante a detecção do mesmo na artrite reumatoide. Ele consegue ajudar no diagnóstico dessa artrite reumatoide, porque ele está presente aí em cerca de 70 a 80% dos pacientes que sofrem deste mal, dessa doença, dessa patologia. Vamos agora acompanhar aí o vídeo, realização do teste de Waller-Rose.
Então, se a gente tiver uma amostra positiva, no nosso caso aqui foi o próprio controle positivo, o que vai estar acontecendo de reação imune? Primeiro a gente tem que saber que o reagente nada mais é do que as hemácias sensibilizadas por IgG. Então, se a gente tiver no soro de um paciente o fator reumatoide, o que vai acontecer? Ele vai se ligar à porção FC dos anticorpos do IgG, e aí a gente vai ter o processo de aglutinação, que a gente consegue perceber, e com isso vai se repetindo, se torna mais fácil de visualizar a olho nu também. Então é essa reação que acontece, pessoal. E a finalidade é detectar o fator reumatoide. Por isso que as hemácias já são sensibilizadas no reagente. Bem, pessoal, aqui só algumas elucidações importantes. Se o teste ele for positivo, logicamente que a gente não pode fechar o diagnóstico apenas por este teste. Até porque a artrite reumatoide, o diagnóstico dela está mais ligado aí ao quadro clínico do paciente, porque esse paciente ele vai apresentar sintomas muito típicos, como o inchaço e as dores aí nas articulações. E é claro também, pessoal, o fator reumatoide, ele não está só ligado à artrite reumatoide, ele também tem outras doenças onde a sua presença também pode acontecer. Ele também pode estar presente, por exemplo, na sífilis e na mononucleose infecciosa. Mas se o teste ele for negativo, isso também não descarta a possibilidade do paciente ele ser portador, ou melhor, possuir aí o fator reumatoide, que vai ser indicativo da artrite reumatoide. Isso porque, pessoal, esses anticorpos, eles normalmente só começam a ser produzidos depois de 6 meses do início da doença. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É muito importante que você se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo. Todas as redes sociais ligadas ao canal estão aí na descrição. Muito obrigado mais uma vez por ter visto o vídeo até o final. Tchau, tchau, um forte abraço. A gente viu aí, né, a explicação bem bacana do vídeo, né, do canal Bionerd, explicando a execução, né, do exame de Waller-Rose e sempre especificando que ele usou um determinado tipo de kit, mas que como existem fabricantes diferentes, né, diferentes fornecedores, isso pode mudar um pouco de um kit para outro, e aí eu reforço a importância da leitura de bula, né, dos exames. Já agora a gente vai começar a falar dos exames que usam látex, né, das aglutinações em látex. As partículas de látex são esferas de poliestireno, né, que são utilizadas como suporte na adsorção da proteína solúvel e antígenos polissacarídicos, né, que vão funcionar ali com um sistema de indicação, de evidenciação do antígeno anticorpo. Então a aglutinação indireta ela vai acontecer da seguinte maneira. Ó. Aqui a gente tem representado o antígeno, né, com esse triângulo vermelho, os anticorpos, e o látex ali grudando, né, todo mundo. Tá? Então, quando eu tenho a presença dos anticorpos no soro ou no plasma do paciente, que eu coloco em contato, né, com o látex e o antígeno, eu tenho todo mundo se ligando e eu tenho a positividade do teste. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um resultado positivo de uma relação, né, uma reação envolvendo os exames em látex. Tá? O primeiro exame que a gente vai comentar é o chamado ASO ou ASLO, né, que vem de antistreptolizina O, e ela é uma toxina liberada por uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes, né? Então, é uma das formas de se avaliar, né, a infecção de Streptococcus pyogenes. Não se faz a identificação da bactéria aqui, né? Vai avaliar a presença da antistreptolizina, que vai ser essa toxina. Então, é uma maneira até de você detectar a infecção, porém você não cultiva, né, a bactéria, você não vai passar por cultura, prova de identificação, nem nada disso. Aqui você vai evidenciar, né, a característica da bactéria pela liberação dessa toxina. Nas infecções causadas por essa bactéria, existe uma formação de um anticorpo, né, anti-streptolizina O, né, que é o ASLO. O princípio metodológico desse kit, né, que vem lá escrito ASO látex,
ele tem uma suspensão de partículas de poliestireno, que é o que a gente chama de látex, que são sensibilizadas com essa streptolisina. E aí, quando você vai usar o soro ou plasma do paciente, caso ele tenha o anticorpo, ou seja, caso o teste seja positivo, todo mundo se liga e forma uma reação de aglutinação, tá? Então, ao se colocar essas partículas em contato com o soro que tenha altos níveis de anticorpos anti-streptolisina O, processa-se a reação, né, antígeno e anticorpo, evidenciando a aglutinação e, através do látex, formam agregados visíveis, né? Então ela é fundamental, é um exame fundamental ali para acompanhar o diagnóstico da febre reumática. Esse aqui é um dos tipos de kit, né, com as plaquinhas. Na aglutinação a gente vai ver a formação dos grumos. Sem aglutinação você vê com aquele aspecto mais leitoso. Aqui a gente tem um vídeo da execução, né, desse teste no método qualitativo para avaliar a presença ou ausência de aglutinação. Os reagentes do kit. Com esses kits, eles têm controles positivos e controles negativos, né, para você comparar o teu resultado. Então, coloca uma gota do controle positivo no poço 1, no primeiro pocinho. Ó, controle positivo. Põe uma gota do controle no primeiro poço. Coloca uma gota do controle negativo no poço 3. E 50 microlitros da amostra, né, que você quer testar no poço 2. Isso obedecendo aquele kit ali, tá, gente? Daquele fabricante específico. 50 microlitros, ela vai colocar ali da amostra do paciente, né, do soro do paciente. Poço 2. $50 microlitros vai ser o que equivale à gota, né, do reagente. Previamente agitado o tubo, coloca ali uma gota do látex em cada um dos poços. Agita bem o látex. Muito importante prestar atenção aos prazos de validade e forma de armazenamento desses kits. Colocou as gotinhas. As placas também têm fundo preto, né, para ajudar a fazer melhor a leitura. Bastante cuidado na colocação da gota para que não passe mais do que o necessário, nem menos do que o necessário. E pode usar um palito ou até mesmo a ponteira, né, para fazer a homogeneização. E para cada poço, um diferente do outro, tá? Pra você não contaminar a tua amostra. Lembrando que no poço 1 estava o controle positivo, no 3 o controle negativo e no 2 a amostra do paciente.
Agita de forma rotatória durante 2 minutos, né? Faz ali a agitação. Ali o resultado, a avaliação do resultado final com a presença da formação dos grumos. Bom, esse vídeo foi do canal da Maria José Camacho Cano, né? Tem muitos vídeos bacanas sobre muitas partes de laboratório, vale a pena dar uma conferida nos vídeos do canal, tá? E ela mostrou a técnica ali baseada em um determinado kit, né? O procedimento aquele, com aquela quantidade, mas a gente conseguiu evidenciar de uma forma bem legal, né? O exame que estava sendo realizado ali. Outro tipo de exame que vai utilizar o látex também é o fator reumatoide, né? O FR, né? O fator reumatoide ele está presente em diversas patologias, né? Onde o sistema imune é altamente estimulado. E nessas doenças, os anticorpos IgGs produzidos pelos linfócitos, né, nas articulações sinoviais, eles vão reagir produzindo complexos imunes, tá? E aí acabam ativando o sistema complemento e destruindo o tecido, tá? O kit ele contém uma suspensão de partículas de látex, né, que são ali misturadas com gama-globulina, e com a adição do kit, né, ao soro, né, que apresente o fator reumatoide, ou seja, uma pessoa com o exame positivo, esse látex vai se unir a todo mundo, né, o anticorpo vai se unir, né, ao látex mais o antígeno, formando ali os grumos. Esse aqui é o exemplo do kit, tá, de fator reumatoide. O Allerhose, que a gente discutiu anteriormente, é uma das variações de fator reumatoide, só que não usa látex. Esse aqui é um fator reumatoide com látex, então aqui a gente tem um exemplo de um resultado positivo, e aqui a gente tem um exemplo de um resultado negativo, tá? E aqui a gente vai ver agora um vídeo do mesmo canal anterior, né? Mostrando a técnica do fator reumatoide em látex. Então, usando ali o controle positivo no primeiro poço. Soro do paciente no segundo poço. E o controle negativo no terceiro poço. Utiliza ali o látex.
Mistura bem, né? Então a gente observou ali a diferença da positividade, né, e dos exames que deram negativo. Um outro tipo de teste que segue o princípio ainda das reações com látex é o teste da proteína C reativa, né, que também é chamado de teste de PCR. Muito cuidado para não confundir com PCR, reação em cadeia de polimerase, tá? Embora as siglas sejam as mesmas, os exames são completamente diferentes, finalidades completamente diferentes também. E nesse caso aqui, a proteína C reativa, ela é uma proteína produzida pelos hepatócitos, né, pelas células do fígado, e ela é usada como um indicador de processos inflamatórios, né, agudos de origem bacteriana, ou ainda marcador de destruição de tecidos, tá? Esse kit de PCR em látex, ele tem uma suspensão, né, com látex, né, poliestireno, cobertas ali com anticorpos antiproteína C reativa. Essa suspensão em contato com as amostras contendo a proteína C reativa vão produzir uma aglutinação ali das partículas e o látex passa a ser visível, né? Então a gente torna ali a reação visível macroscopicamente. Aqui a gente tem a diferença, né, do teste negativo para o teste positivo e mais uma vez um vídeo mostrando todo esse procedimento, também no mesmo canal. Mostrando ali as plaquinhas, né, do exame. Controle positivo, né, uma gota do controle positivo no poço 1, da mesma maneira que a gente já tinha visto, né, no fator reumatoide no ASO. Gota do controle negativo no poço 3. – 50 microlitros da amostra no poço 2.
fazer, né, a agitação do tubo da placa, né, da plaquinha com os pocinhos. Colocar ali, né, antes da agitação das placas, colocar a suspensão de látex, né, a agitação do tubo com o látex. Colocou, mexe, né, mistura ali, utilizando os palitinhos ou até mesmo as ponteiras de pipeta. Agitar por rotação, né? Fazendo aquela rotaçãozinha da placa por 2 minutos. E ali no poço 1, no poço 2, a reação foi positiva. No poço 2 a gente vê de uma forma bem mais evidente, né? E no poço 3 uma reação negativa. Também, novamente, mais um vídeo do canal da Maria José, né? Camacho Cano. E é isso, pessoal, né? Então, assim, a gente falou, né? Resumimos, né? Essas reações de aglutinação utilizando, né, a aglutinação indireta, né? Nesses últimos exemplos, a aglutinação indireta envolvendo as partículas de látex, que é até uma vantagem em relação à melhor visualização, né? Então a gente consegue ter de uma forma bem bacana a visualização da positividade desse tipo de teste, lembrando que ele vão haver graus, né, de positivos, alguns mais fracos, outros mais fortes, mas o látex ele ajuda muito nessa questão da interpretação. São testes bastante realizados, né, pelos laboratórios, principalmente o PCR sendo esse também muito realizado por laboratórios associados a hospitais, né, então exame hospitalar muito frequente, né, laboratorial hospitalar muito frequente, utilizado ali no diagnóstico de processos inflamatórios, né, não é um exame específico, tá? Diferente do ASO, né, que vai
está relacionado à questão da streptolizina ou da Streptococcus pyogenes, a proteína C reativa não. Ela vai indicar alguma desordem no organismo, né? Processo inflamatório, processo infeccioso, destruição de tecidos, mas ele sozinho, né? Se eu pegar um exame de PCR positivo, olhei só o laudo sem ter uma história clínica daquele paciente, sem observar junto com outros exames, olhar só o PCR sozinho, eu não consigo dizer o que aquele paciente tem, né? Muitas vezes as pessoas conseguem ver, dependendo do tipo de situação, dependendo do tipo de exame, muitas vezes a gente pega o laudo e fala assim, nossa, essa pessoa tem isso, essa pessoa tem aquilo outro, essa pessoa tem, né? Você consegue interpretar. Porém, o PCR não é um exame que sozinho, né, elucide o diagnóstico de alguém. Pelo contrário, o médico vai pedir como um norte, porém associado aí a outras análises clínicas, laboratoriais, análises de imagem, para ver e avaliar qual é o problema e qual é a gravidade desse problema, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.